Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto. Pois bem, vamos iniciar algumas poucas aqui observações sobre o que está acontecendo no tabuleiro geopolítico. E eu vou iniciar com esse tópico aqui, com certeza é algo relevante para o desdobramento dos acontecimentos mundiais. Pois bem, aqui fonte clandestino, batalha clandestina. Witkoff e Kushner, que também é parente do Loirão, por um acaso, estiveram recentemente ali um encontro com o Putin para tratar sobre a questão da Usantia. Não é a primeira vez que eles se encontram. Estão em Moscou negociando com o Putin. Visualmente parece que há um progresso. Sim. Tanto é que teve nota oficial recente falando que as conversas foram promissoras. É claro que ainda existem algumas pendências, sempre tem, mas foi um progresso muito grande. Este ainda é um grande dominó que falta. E quando isso acontecer, vai ter grandes implicações, grandes consequências. Loirão terá munição política quase limitada e alta aprovação pública, sim, para detenções de alto escalão seria mais apropriado depois que este acordo de paz for concretizado ou finalizado, porque Loirão terá aprovação esmagadora do povo americano, ou seja, moeda política. E praticamente do mundo inteiro, terá aval mundial. Ninguém poderá reprovar a ação do Loirão. Como não confiar no cara que impediu a 3G? O momento certo é tudo. Então, num tabuleiro geopolítico mundial, numa jogada, num xadrez 5D, você tem que esperar o momento certo. Isso aí é fundamental para que se possa obter êxito. Mais uma postagem para vocês se inteirarem do que está sucedendo e na sequência nós vamos analisar esse caso. Análise do canal Mundo Secreto. O mundo está passando por uma reconfiguração. O presidente do URSS, da Rússia, o Putin, está utilizando o Conselho da Paz, que foi inaugurado, foi estabelecido pelo Loirão, inclusive quem assistiu a live de quinta-feira sabe muito bem, com a pretensão de substituir a ONU, que fica na Europa, tá? Não é a ONU que fica no Havaí, para neutralizar a influência internacional da China e oferecer-se para financiar sua participação com 1 bilhão em ativos do URSS congelados pela União Europeia. Então seria uma ótima saída, estratégia. Putin garante um assento permanente, uma nova mesa de negociações sem gastar um centavo. Sim, porque o URSS, mediante a esta circunstância, começa a ter voz global, ter participação ativa junto com os Estados Unidos. E é claro que a União Europeia e os globalistas não estão nada felizes com isso. Essa manobra visa a ONU, instituição que isolou o URSS, mas que serve como principal instrumento de influência regional para a China. Pois é. Vamos entender esse caso. O tabuleiro global está sendo reconfigurado e o jogo virou. O mundo entrou numa nova fase, sim. Principalmente nesse encontro que foi emblemático do Loirão, um divisor de águas, eu diria, lá em Davos, no meio da semana passada. Meio da semana. Putin usa o Conselho de Paz de Loirão para neutralizar a influência da China, atingir a ONU, essa organização supranacional que serve o globalismo, que isolou e garantir um assento permanente numa nova mesa global, oferecendo 1 bilhão em ativos do URSS congelados. Movimento cirúrgico, influência sem gastar um centavo. Moscou, madrugada. Reunião entre Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner durou 3 horas e 30 minutos. Menor do que a anterior, mas visivelmente dá para perceber ali um progresso. É o último grande dominó. A Usantia, Ucrânia. Se cair, Loirão ganha munição política quase ilimitada e aprovação global. Por que isso muda tudo? Uma parceria estratégica entre Estados Unidos e URSS
não é só econômica, meus queridos. Claro que não. Ela reconfigurará o poder global. Desmonta o multilateralismo tecnocrático, liderado pela União Europeia, e abre espaço para acordos diretos entre superpotências. O passo seguinte, o que vem depois? É uma ótima pergunta. Com a paz selada, Loirão teria capital político para enfrentar estruturas burocráticas clandestinas, tanto da superfície, assim como do mundo underground, chegando até esta organização transnacional espúria, que é coordenada, dirigida pelos M12. Redes ilegais protegidas por sigilos extremos e organizações marginais dentro do Estado se entende como Estado Profundo, ODS. Primeiro a paz, depois a limpeza. Sim, tem que vir nessa ordem. Caso contrário, será totalmente ineficaz. O tempo é tudo e a oportunidade é agora. A manobra está acontecendo à luz do dia. Uma grande manobra que vai realmente poder propiciar a grande ação, o grande checkmate final contra a cabeça da serpente. Nada disso é secreto. Por exemplo, Tulsi Gabbard já expôs publicamente múltiplas denúncias e investigações, inclusive estou trazendo aqui várias referências diferentes. A chefe da inteligência dos Estados Unidos pede punição a funcionários do governo Obamazinho. Acusação gravíssima, que envolve os Clinton, que envolve a eleição, que envolve vários fatores diferentes. Todas essas provas estão sendo reunidas nesse momento através da Tulsi Gabbard, que dirige a inteligência dos Estados Unidos a mando do Loirão. Interessante. Incluindo evidências do Russiagate, questionamentos sobre a Autopen, lembra da Autopen, caneta automática do BD, e outros escândalos sistêmicos que corroem a credibilidade do antigo aparato de poder. A sequência é calculada. Tudo tem que ser feito como um relógio. Minuciosamente, no tempo certo. Sem atraso e sem adiantamento. No tempo correto. Paz na usante, primeiro passo. Paz na usante. Estabilidade geopolítica, que é consequência imediata. Aprovação pública esmagadora. 4. Ação irreversível contra estruturas clandestinas. Com a ratificação do acordo de paz, Loirão fica blindado acima de qualquer narrativa depreciativa da mídia. Maravilhoso. Blindagem total e absoluta. Contra qualquer tipo de matéria tentando manchar a sua imagem e reputação. A acusação perde força, o contra-ataque perde efeito, a legitimidade vence o ruído. Espetacular. Não é inação, é estratégia. Claro, tem que aguardar o momento certo. A limpeza não começa antes da hora. Claro que não. Aliás, se você não agir no tempo certo, você pode comprometer toda a operação. Ela começa quando ninguém consegue pará-la. O tabuleiro já foi montado. Agora só uma questão de tempo. A grande virada da narrativa. A revelação que vem não é sobre extraterrestres e entidades não humanas. Não, é muito mais do que isso. É sobre um futuro roubado. Inclusive, isto foi a matéria, na verdade, o escopo do último documentário do Dr. Steve Greer. Justiça, restituição e liberdade. Tirar o foco do medo e colocar na verdade. Prepara a humanidade para aceitar a interação e comungar com inteligências não humanas, superiores, como sinal de evolução, não como ameaça. O mundo prende a respiração, a velha ordem cai, uma nova era começa agora. Meus amigos, isso aqui é um assunto que nós já conhecíamos, só que aqui dá para entender o tamanho, a dimensão disso, que é algo inimaginável.
Alerta global. OVNIs monitora instalações núcleos. E o motivo é maior do que imaginávamos. É algo grande de verdade. Não é uma coisinha qualquer. Como vocês irão perceber na sequência. O jornalista investigativo, que com certeza quem acompanha o canal já conhece muito bem, aliás, eu recomendo o canal dele, muito bom, Ross Contact, confirma os UAPs, isso, objetos anômalos, não identificados, demonstram interesse direto, sistemático, sistêmico e crescente por infraestruturas nucleares e militares sensíveis. E isso já ultrapassou a capacidade de controle humano. Verdade, porque isso está se intensificando. Esses relatos de OVNIs monitorando instalações militares e núcleo, vocês entenderam, para evitar a palavra, já vem desde a década de 40. E nos últimos 3 anos, 2024, 2025, 2026, aumentou de forma exponencial. Os números não mentem. Olha só esses números aqui, meus amigos. Dados recentes aqui do Enigma Labs, Instituto. Tá? Isso aqui é algo oficial. Revela um padrão impossível de ignorar. Mais de 1.800 avistamentos. Não é 18, não é 180, 1.800. Avistamentos oficiais. Isso que está nos números oficiais. Com certeza, o número real excede e muito esses números apresentados. Num raio de 40 quilômetros, de 53 usinas nucleares nos Estados Unidos. Apenas nos Estados Unidos. E aqui a gente está colocando na equação China, Europa e Rússia. Então, esse número é muito maior em âmbito global. Mais de 1.000 avistamentos próximos de 37 bases militares nucleares. Concentração intensa, no caso, na Pensilvânia, Carolina do Norte e também na Flórida. E não são drones comuns. Alguém vai dizer, claro, a narrativa oficial alega que esta investida de OVNIs são drones. Claro que não. Aqui, arquivos secretos sobre OVNIs, enxame de drones e avistamentos ligados a atividades nucleares surpreende especialistas em 2025, fonte Fox News. Esses objetos pairam no ar, entram em espaço aéreo restrito sem autorização, realizam manobras impossíveis de acordo com a lei da física, como conhecemos, para aeronaves humanas tradicionais. E aparecem como esferas prateadas, esferas prateadas. Lembrando que o JP fala dessas esferas prateadas que têm origem, pelo menos a grande maioria, das arcas. A Arca do Brasil, da Arca de Caldas Novas, que se encontra no Brasil, assim como no Novo México, a Arca da Ucrânia, tem também a Arca na França, pois é. Sem falar das arcas que estão nos oceanos, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico e do Ártico também, e da Antártida. Emitem luz estruturada, mudam de cor. Porque muitos desses objetos não identificados, na verdade, se tratam de seres plasmoides, os seres de plasma. Inclusive, isso foi reconhecido por pares. O Loirão mesmo, ele liberou, através da FOI, Lei de Liberdade de Informação, mais de 8 horas de imagens da Estação Espacial Internacional, assim como do ônibus espacial. Existem aos milhares na alta e na baixa atmosfera esses seres de plasma que mudam de forma, mudam de cor. Emitem luz estruturada, mudam de cor e até de forma. Aliás, essa característica de mudar de forma geralmente é característica de seres de plasma. Apesar que existem também OVNIs que têm a sua estrutura mesclada com componentes biológicos. E essas naves podem mudar ligeiramente, sim, de forma tênue, a sua forma. E essa tecnologia também está na mão da Lockheed Martin. Então, existem ARVs, naves de reprodução alienígena, que também têm esta mesma capacidade. Entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, houve um salto exponencial nos avistamentos.
Nenhum sistema de defesa contra drones, isso aqui é um detalhe muito importante. Todos os sistemas mais modernos do mundo se tornaram totalmente inúteis. Inúteis para abater estes supostos drones, que não são drones. Conseguiu neutralizá-los. A tecnologia militar mais avançada do planeta foi simplesmente superada, humilhada. Pânico nos bastidores do poder, porque está aumentando de forma vertiginosa nos 4 cantos do planeta. Esses objetos estão entrando em campos de testes de mísseis, áreas fechadas por centenas de quilômetros, instalações estratégicas de segurança nacional. Tudo isso gera preocupação extrema no Pentágono, mas o tema segue oficialmente silenciado. Sem falar de relatos históricos, como o do Bob Salas, Robert Salas, que esteve, inclusive, num evento ufológico no Brasil. Ex-capitão dos Estados Unidos exige que o governo informe de incidentes com OVNIs e instalações nucleares. Ele mesmo presenciou esses OVNIs desativando silos nucleares. Sem falar do Robert Hessett. Fez um trabalho de pesquisa extraordinário sobre este mesmo tópico. Por que isso está acontecendo? É uma boa pergunta. Há 3 motivos centrais apontados por pesquisadores e insiders. Prestem atenção. Evitar a autodestruição humana, que seria o motivo mais óbvio de todos. Lembrando que os extraterrestres sempre advertiram sobre isso. É só ver o caso de 1952, isso, do Comando Ashtar, Jorge Van Tessel, foi o primeiro contatado do Comando Ashtar, onde ele levou uma advertência por escrito do Comando Ashtar ao Pentágono, 1952. Sem falar de 1977, comandante Virilon, e em 1954, Eisenhower, o governo Eisenhower, recebeu uma comitiva de extraterrestres com a mesmíssima advertência. As entidades não humanas monitoram para impedir um colapso nuclear antes que a humanidade escolha continuar num sistema corrupto e autodestrutivo ou dar um salto evolutivo rumo a uma civilização interplanetária. Interessante. Os extraterrestres estão esperando a humanidade ter maturidade suficiente, por isso da ação das forças exógenas para o despertar coletivo da consciência. Então, para a humanidade fazer uma escolha. Vocês querem ficar com o Lulu, vocês querem ficar com esses governos espúrios, ok. Agora, se vocês querem um salto evolutivo quântico e se tornar uma civilização tipo 1 da escala de Kardashev, a escolha de vocês. E esse momento onde a escolha, a oportunidade da escolha será dada, concedida à humanidade, já está por um triz para acontecer. Aliás, todo o ambiente está sendo construído para isso. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, a transição planetária já era para ter acontecido. O grande flash solar que iria transmutar o planeta já era para ter acontecido desde 2012. Os seres extraterrestres simplesmente seguraram isso porque o nível de consciência não conseguiria assimilar tamanha informação. E apenas meia dúzia de gato pingado conseguiria atravessar o véu. E o objetivo dos extraterrestres é o quê? Salvar a civilização. A civilização. É claro que os impiedosos, os criminosos vão pagar. Estou falando da civilização como um todo. É bom compreender isso. Isso não se trata de impunidade. É claro. A questão é salvar a civilização. E não conduzir o mundo para um ciclo de morte e renascimento, como acontece. Como aconteceu, por exemplo, há 12.500 anos atrás, com a queda da Atlântida. Pois é. Um primeiro exemplo, que um post antigo do Michael Salla que estou resgatando para vocês. Isso aqui é um fato. Poderia UFO massivo, nave-mães extraterrestres intervir para mitigar explosões solares destrutivas? O que vem em direção à Terra, de acordo com a análise de um vídeo de imagem Lasco 2 em espanhol, que é um observatório, foi isso que aconteceu em junho de 2022.
Os ETs estão nos dando mais tempo para lidar com a ADS? Com certeza. Mais tempo. Uma força invisível nos salvou de uma explosão solar devastadora. Devastadora mesmo, porque iria varrer o planeta. Lembre-se que essas forças exógenas, elas podem ser destrutivas, porque se o nível de consciência não for compatível, iria ocasionar uma destruição. Mas também são forças regeneradoras, que podem nos conduzir para as densidades superiores. Como irei provar e demonstrar. Por isso que você tem que ver, assistir bonitinho todos os dados que serão apresentados aqui, porque é um verdadeiro dossiê. No dia 6 de setembro de 2018, um imenso flash solar devastador foi evitado por um gigante OVNI, que simplesmente tampou o Sol, desviou essa explosão solar devastadora. Isso aconteceu em 2018 e em 2022. Agora, no dia 2/6 de 2022, o mesmo sucedeu. A Federação Galáctica de Mundos está dando mais tempo para o nosso planeta derrotar a Cabal e agregar a humanidade para o futuro Star Trek? Muito possivelmente. Aliás, esta é a resposta. 2012, quem está falando isso é um cientista, David Adair, que trabalhou na NASA e é também denunciante. Palavras dele. Lembre-se de que em junho, uma entrevista, eu lembro muito bem disso, ao Dr. Michael Salla. Lembre-se que em julho de 2012, 3 explosões de massa coronal estavam se dirigindo à Terra. A primeira teria destruído o cinturão de radiação de Van Allen. A segunda teria destruído a ionosfera, e a mesosfera, e a estratosfera, e a troposfera em cascata. Em seguida, a terceira teria caído sobre o planeta e nos levado de volta à Idade da Pedra. Mas em algum lugar entre a órbita de Marte e o cinturão de asteroides, algo aconteceu e evitou esse desastre. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado nesse momento. Fomos literalmente salvos pelos extraterrestres. Essas explosões de massa coronal têm o tamanho da massa do Monte Everest. 3 delas passaram por nosso planeta e simplesmente não chegaram até aqui. David Adair, cientista, fez alguns cálculos. E se elas tivessem nos atingido em julho de 2012, levaria cerca de 6 meses para que a última criatura da Terra morresse. Talvez no Ártico, voando por aí, ela tivesse desencarnado. Mas em 21 de dezembro de 2012, toda a vida teria sido extinta do planeta. Isso aqui é um laudo de um cientista. Não é qualquer um, não. Falando tecnicamente. Segundo as profecias do arcanjo Miguel, canalizadas por Edgar Cayce, grande Edgar Cayce, o profeta adormecido, um dos maiores médiuns de todos os tempos, do nível do Chico Xavier, apesar que o Edgar Cayce foi anterior ao Chico Xavier. No ano de 1932, não passaremos por uma inversão dos polos catastrófica. Não. Dessa vez não. Dessa vez será diferente. Então, o flash solar nos transformará em humanos mais evoluídos, sem desastres. O Kali Yuga é a última era do ciclo cósmico, coincide com a última etapa do ciclo de 25.920 anos, Krita Yuga, ou Era Dourada. No final de cada ciclo decadente, Treta Yuga. Uau, a Era de Ouro. E o Kali Yuga oficialmente acabou. A Era das Trevas. E agora estamos adentrando na Era da Luz, ou melhor, na Era Dourada. Isto aqui é uma compreensão preliminar do quadro. Agora vamos trazer provas científicas e evidências sólidas. Prestem atenção. Vamos voltar agora para o nosso texto. Armas nucleares afetam o emaranhado quântico. Explosões nucleares distorcem o tecido do espaço-tempo, podendo causar até a queda de OVNIs. Isso foi reportado, inclusive, pelo Dr. Steve Greer. Existem matérias, que já trouxe no canal para vocês, comprovando essa associação com explosões e testes nucleares
com queda de OVNIs. Tecnologia reversa como contra-vigilância. Parte dos objetos vistos nas bases militares são veículos humanos de engenharia reversa, verdade. Nem todos têm origem não humana, não. Alguns deles são ERVs, usados para monitorar os OVNIs autênticos. Objetos transientes confirma o padrão. A doutora Beatriz Villarroel, lembrando que a Beatriz Villarroel trouxe uma matéria, parece que existem mais universidades que irão reconhecer o seu experimento. Isso, o seu laudo científico. Comprovou cientificamente a existência de objetos transitórios ligados diretamente. Conseguiram reproduzir os mesmos resultados, no caso da doutora Beatriz Villarroel. Então serão reconhecidos por pares. Veja que a pressão está aumentando. Pressão independente para que a divulgação possa ser efetivada. Instalações militares, zonas nucleares, isso indica algo maior. Uma frota permanente de monitoramento atua na Terra. Esta é a conclusão da doutora PhD Beatriz Villarroel. Uma frota permanente, nos monitorando pelo menos desde a década de 40. Então existe essa relação. Objetos transientes se deslocam, OVNIs, aparecimento de OVNIs na baixa atmosfera, com relação com testes, né, de brinquedinhos que fazem cogumelo. Pois bem. O que isso significa na prática? O aumento exponencial da vigilância não é o acaso, é o prólogo de um evento inevitável. A divulgação mais o contato. A quebra do paradigma é imperativa. Por isso, a ruptura do velho paradigma e o nascimento de um novo conhecimento, uma nova consciência, não são opcionais. São parte essencial deste processo planetário. Para que o evento, este é o evento, coletiva de imprensa na Casa Branca, em Washington, D.C. Quem sabe um casal de pleiadianos, como está nesta ilustração, possa realmente ser uma realidade. E que possa acontecer até, quem sabe esse ano, quem sabe 2027. Essa virada já foi apontada de forma convergente por diferentes fontes. Chris Bledsoe, um dos maiores médios da atualidade, sem sombra de dúvida, afirma que o marco simbólico energético desse ciclo ocorre em abril de 2026, que vai coincidir com a Páscoa, a grande estrela Regulus, segundo a Dama, uma superconsciência feminina. Com a conjunção da estrela Regulus, que, segundo antigas tradições, apareceria envermelhada diante da esfinge de Gizé, sinalizando o fim de uma era e o início de outra. Pam Gregory, astróloga, todo mundo conhece ela aqui, reforça esse período e marca a transição definitiva de consciência da humanidade. Quando sistemas baseados em controle, medo e hierarquia entram em colapso para dar lugar à soberania individual, verdade e cooperação. Dr. Steve Greer, completamente confirmado que o fator decisivo não é apenas tecnológico ou político, mas a mudança do campo morfogenético do planeta. Ou seja, a frequência coletiva da consciência humana. Quando esse campo muda, aliás, isso já foi reconhecido pela neurociência, campo unificado da consciência, certas realidades deixam de se sustentar e outras passam a se manifestar espontaneamente, naturalmente. Em resumo, o monitoramento intenso, a revelação progressiva, o colapso do sigilo e o contato aberto só se tornam possíveis porque a consciência coletiva está sendo elevada por essas forças. Não é invasão, não é o caos, é a iniciação planetária. A humanidade não está sendo observada por curiosidade, não. Está sendo observada porque está pronta para atravessar o limiar. Como se fosse uma escola, esperando o momento oportuno. Aliás, tudo tem que ser feito na hora certa, no momento certo, na hora certa, sem atraso. Para vocês terem uma noção de como as forças exógenas estão atuando de uma maneira singular, nunca vista, sem precedentes na história,
desse ciclo solar 25, de 11 anos. Olha só isso aqui, meus amigos. Aurora boreal no Brasil. Quem diria? No Rio Grande do Sul. Foi observado aqui na região de Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, no dia 19 de janeiro, super recente. Aurora boreal no Brasil. Isso é surreal. Inacreditável. Tá vendo essa labareda vermelha aqui? A aurora boreal. Contemplada no Rio Grande do Sul. Incrível. Realmente incrível. E o JP, Jorge Pablo, militar, que trabalha em missões sigilosas, que já prestou entrevista no canal em 2 ocasiões diferentes, faz um alerta. O que o Atlas fez com o nosso Sol, criando uma mancha negra 30 vezes maior que a Terra? JP sabe. Foi o 3i Atlas. O 3i Atlas está interagindo com o Sol. Os cientistas tentam, mainstream, tentam abafar o caso, tentam esconder, mas alguns cientistas sinceros confessam, de fato, estamos presenciando algo único, sem precedentes da história. Um objeto interestelar está mudando o campo eletromagnético do sistema solar inteiro e a psique humana. E eu posso afirmar isso, porque o canal vem investigando passo a passo a trajetória do 3i Atlas. E agora nós temos provas tangíveis. Sem falar de vários insiders diferentes, como o próprio JP. Grande evento solar acabou de ocorrer. Uma enorme erupção solar ocorreu no limite sudeste do Sol, lançando uma imensa nuvem de material solar no espaço. Ainda é cedo para confirmar a trajetória exata, mas uma boa chance de que pelo menos parte dessa erupção esteja se expandindo em direção à Terra. Só que diferente de 2012, diferente de 2018, 2022, essa operação está sendo coordenada por um maestro, que é uma providência divina, que se chama 3i Atlas, que está coordenando essas forças para que essas forças exógenas, a força do Sol, o grande flash solar, não destrua o planeta. Pelo contrário, renove o planeta para uma nova era. Como profetizado por Edgar Cayce, que recebeu a mensagem do Arcanjo Miguel. Uau! Quando a atividade solar atinge esse nível, ela pode perturbar o ambiente magnético da Terra, impactando o clima espacial, intensificando as auroras, sobrecarregando satélites e sistemas de energia e coincidindo com períodos de aumento da atividade sísmica já em curso na Terra. Tudo isso foi profetizado há 12.500 anos atrás e eu vou trazer todas as evidências. Numa câmara secreta, na Esfinge. Dr. Ragil, desculpem. A gente vai trazer todos. A gente vai ligar, vamos criar esse grande mosaico, a juntar todas as peças desse enorme quebra-cabeças. Imagem do Hubble 3i Atlas durante seu raro alinhamento com o eixo Sol e Terra no dia 22 de janeiro de 2026. Isso não é coincidência. Ave Loeb. O 3i Atlas, no dia 22 de janeiro, estava no eixo, imagine só, alinhado com o eixo do Sol e o eixo da Terra. Lembrando que o 3i Atlas tem uma anticauda, que ninguém explica, direcionada para o Sol, que interage com o plasma do Sol. Repassando essa energia plasmática, essa interação, essa rede, essa conexão elétrica, eletromagnética, para o planeta Terra. Com essas novas energias cósmicas, como se fosse uma espécie de filtro. Filtro para a quarta e quinta densidade. O telescópio espacial Hubble captura um alinhamento histórico com o visitante estelar 3i Atlas em 22 de janeiro. Por que é histórico? Porque isso nunca foi visto. Nunca foi visto. É algo inédito. É simplesmente surreal. Não deveria acontecer, mas está acontecendo. Alguns poucos cientistas ousam
expor isso abertamente. A grande maioria fica com cara de paisagem, fazendo de conta que nada está acontecendo. O telescópio espacial Hubble capturou imagens sem precedentes do 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar detectado em nosso sistema, revelando anomalias que desafiam o conhecimento científico atual. Esse alinhamento causou um aumento repentino do brilho do objeto. Ficou brilhante. De acordo com o astrofísico, a magnitude, no caso Avi Loeb, a magnitude e a taxa desse aumento de brilho depende diretamente da composição e da estrutura das partículas que o objeto injeta através de seus misteriosos jatos. Lembrando que o 3I Atlas tem todas as propriedades de um ser plasmoide, como demonstrado pelo Dr. Andrew Collins e David Bohm, em laboratório, inclusive ferro e níquel. Última hora. Vamos ouvir aqui a posição, a análise abalizada do nosso queridíssimo amigo Stephen Burns, geofísico, que tem todo o meu respeito e a minha admiração. Última hora, a Terra ultrapassou um ponto de inflexão, não tem mais volta. Não tem mais volta. Um processo irreversível, não é, Stephen Burns? Ainda bem que você é um cientista corajoso, audacioso, e está falando isso abertamente, sem amarras do sistema. Falando a verdade. E o compromisso do canal é com a verdade. Aqui vocês vão entender toda a trajetória. Eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo, para vocês entenderem a grandeza, a magnitude disso. Um evento geofísico de grande... Porque é o seguinte, as pessoas falam da transformação exógena, etc., cinturão de fótons, mas não explicam o processo. Passo a passo. Como que funciona isso? Na prática. E aí você vai falar com um amigo, vira uma coisa que, queira ou não, tem conotação de crendice. Mas como assim? Me prova isso, mostra as evidências. E esta que é a propósito do canal. Mostrar que isso vai além das evidências. Algo totalmente palpável, tangível, sólido. Um evento geofísico de grande magnitude está em curso. Uma explosão solar classe X, a mais potente de todas. De longa duração, 1,95. Originada de uma grande mancha solar ativa, supercarregou o sistema energético da Terra. Explosões classe X representam o nível mais intenso de atividade solar, liberando quantidades massivas de energia e radiação que impactam diretamente o ambiente espacial e o circuito elétrico global do planeta. A radiação eletromagnética atingiu a Terra em poucos minutos, provocando blackouts de rádio nível R3, especialmente sobre as Américas, intensificando tempestades de radiação com bombardeio de partículas relativísticas no campo magnético terrestre. Isso foi alguns dias atrás. Prestem atenção. Além disso, o evento lançou uma injeção de massa coronal colossal. Está aqui para vocês uma ilustração. Olha só isso aqui, uma verdadeira onda gigante, absurda, emanada do Sol, que atinge a Terra e todos os planetas e luas do sistema solar, até a heliosfera, até os limites da heliosfera. Uau! Além disso, o evento lançou uma injeção de massa coronal, uma nuvem massiva de plasma em alta velocidade, que atinge a Terra dias depois, com potência para desencadear tempestades geomagnéticas severas, G3, G5, capaz de afetar redes elétricas, satélites, GPS, comunicações globais. Esse supercarregamento energético do planeta está diretamente correlacionado a aumento de terremotos e alta magnitude, porque é um dos efeitos secundários. Por isso que eu falo, é uma operação delicadíssima, sensível. Imagine vocês, meus amigos, que a Terra está na UTI e os seres espirituais, através das forças exógenas, estão fazendo uma mega cirurgia delicada, como se fosse transplante de coração. Então, é algo muito delicado. Um erro pode ser fatal. Intensificação da atividade vulcânica.
Instabilidade climática extrema, eventos atmosféricos severos e anômalos. Sim, porque essa atividade é um portal aberto. E isto aumenta de forma exponencial o aparecimento de seres plasmoides na atmosfera. Isso com provas e reconhecido por pares. 12 universidades estão estudando isso. Vários cientistas. Então, não é o disse que disse. A ciência convencional chama isso de raio globular. Mas muitos entendem que são, na verdade, seres cientes. Aliás, tudo indica que seja. Comportamento anômalo, muda de forma. Eles fazem até amor. Então, eu acho que isso não é um efeito atmosférico natural, não. Se multiplicam, andam em formação. Pois é. Correntes de indução, correntes elétricas poderosas estão pulsando através da América do Norte, América do Sul e do Oceano Pacífico. Zero Hedge, até o Zero Hedge, replicou a matéria do Stephen Burns, que é um dos principais portais de notícia dos Estados Unidos. Stephen Burns não está de brincadeira. Eu vou falar para vocês, Stephen Burns é um gênio da geofísica e da astronomia. Talvez um dos maiores gênios do planeta Terra. Acontece agora, a maior tempestade solar em 2 décadas atinge a Terra. O Centro de Previsões do Clima Espacial emitiu um alerta sobre o satélite X, informando que a injeção de massa coronal em direção à Terra, identificada pela primeira vez no sábado, então isso foi no dia 19, está agora produzindo uma das maiores tempestades de radiação solar em mais de 2 décadas. É uma sequência de eventos. Tem que entender essa sequência. Eu não posso pular as etapas. Para vocês entenderem a dimensão disso. Uma tempestade de radiação solar severa, categoria S4, está em andamento. Esta é a maior tempestade de radiação solar de mais de 20 anos. Pois é. Stephen Burns, geofísico e especialista em previsão do clima espacial, escreveu no X que a erupção solar X19 é insana, surreal, nunca vista, sem precedentes, e produzirá uma enorme ejeção de massa coronal. Tempestade solar histórica atinge a Terra, um evento sem precedentes em décadas. Janeiro de 2026 entra para a história. A Terra está sendo impactada da tempestade solar mais poderosa desde as tempestades de Halloween, em 2003, classificadas como radiação S4, um nível extremo e raríssimo. Os dados confirmam a gravidade. Vento solar acima de 1.000 km por segundo, sustentando algo quase nunca registrado. Campo magnético interplanetário atingindo 90 nanoteslas, 18 vezes acima da média. Pois é. Índice Kp entre 8.3 e 8.7, com picos técnicos equivalentes a nível 10 de massa coronal, percorreu o trajeto Sol-Terra em apenas 30 horas. Velocidade anômala, super velocidade. Inexplicável também. Por que esse evento é tão poderoso? Uma boa pergunta. Uma injeção de massa coronal foi lançada logo atrás de um fluxo de vento solar proveniente de um buraco coronal. Esse fluxo limpou o meio interplanetário, permitindo que emissão de massa coronal, acelerasse e acumulasse o plasma. É como se estivesse preparando o terreno. Preparando a pista, melhor dizendo, para que a segunda massa que veio a seguir pudesse ter uma velocidade sônica. E atingisse a Terra com um pulso eletromagnético massivo, MP. O impacto foi tão intenso que a magnetosfera terrestre foi comprimida para dentro da órbita geoestacionária, expondo satélites críticos diretamente à radiação solar, sem blindagem natural. Alinhamento raro, amplificação. Tudo acontecendo simultaneamente. São vários eventos exógenos acontecendo com uma sincronicidade incrível. E eles estão todos relacionados entre si. Não é algo aleatório. Como iremos provar. Marte, Vênus, Mercúrio, Terra e Júpiter encontram-se em alinhamento quase perfeito. Lembra do portal do dia 17 ao dia 19.
Uma configuração associada a eventos extremos como o evento Carrion, que foi a maior explosão de massa coronal já registrada na história em 1859, que simplesmente aniquilou, arrasou com o sistema de telégrafo dos Estados Unidos, do mundo, na verdade, o mundo inteiro. A participação de Plutão atua como um amplificador gravitacional, intensificando a liberação energética solar. E não é o fim, não. É apenas a etapa de um processo muito maior, que vem a seguir. O Sol permanece altamente estável, manchas solares voltadas para a Terra, exibe conexões elétricas complexas. Novas explosões classe X são iminentes. Já estão todas engatilhadas. O nosso planeta será metralhado novamente por essas forças exógenas. Este evento é apenas o início de uma sequência. Alerta maior, isso não é apenas um evento físico, é um evento de consciência. Stephen Burns. Quando eu vejo um cientista falar isso, é muito bom de se ouvir. O que ocorre no Sol, na magnetosfera e nos sistemas tecnológicos é apenas a camada visível, a camada da superfície, de um processo muito mais profundo e complexo. Estamos atravessando um dos maiores portais energéticos já registrados na história. Essas injeções massivas de energia não vão cessar. É apenas o início, é apenas um aperitivo do que está por vir. O prato principal está chegando agora. Na próxima fase, o chamado véu começa a se romper. Axis Mundi, o encontro de mundos. O véu que separa a nossa realidade de outras realidades, de outras dimensões. O portal não transforma, ele revela. Este imenso portal trará à tona o melhor e o pior de cada pessoa. Inclusive, isso é respaldado pela própria Pam Gregory, astróloga. Porque o Stephen Burns, apesar de ser astrônomo e geofísico, ele também estuda astrologia. E ele já esteve em vários podcasts junto com a astróloga Pam Gregory. Então, as pessoas tendem, se você é uma boa pessoa, você tende a melhorar ainda mais. Se você é uma pessoa ruim, você tende a piorar mais ainda. Por isso que a reforma interior é tão necessária neste momento. As máscaras caem. A mentira não pode mais subsistir. As pessoas mostram a sua verdadeira face. Hipocrisia acabou. Fingimento também. Pessoas artificiais colapsam. E sistemas artificiais, idem. Nada ficará oculto. Cada indivíduo passará a transparecer exatamente quem é de verdade. Por isso que é a hora, aliás, já passou da hora, de se olhar para o espelho. Nas intenções, nas atitudes, nas escolhas, a energia atual não permite dissimulação, negação ou fuga interna. Encarar os demônios internos. Impacto direto no ser humano. Tempestades dessa magnitude atuam diretamente no corpo e na psique. Ativação intensa do sistema de estresse. Por isso que eu estou vendo tantas pessoas estressadas, angustiadas. Né? Cortisol aumenta, estresse aumenta. Uma coisa está correlacionada à outra. Né? Inclusive aqui até coloquei para vocês 6 sinais do cortisol alto. Né? Vontade de comer doces, libido baixo, né? Problema muito sério. Né? Energia ruim, pois é. Gordura abdominal, né? Memória ruim, memória fraca. Ansiedade e depressão. Sobrecarga cardiovascular em populações sensíveis. Alteração do sono, foco e regulação emocional. Essas frequências forçam o confronto interno. Traumas, bloqueios mentais. Inclusive, a Eliette auxilia muito nesse processo, aliás, a especialidade dela. Quem quiser saber mais, o link está na descrição. Desequilíbrio emocionais e sombra não resolvida emergem.
Então, tudo aquilo que aqueles bloqueios que você tinha na infância, da adolescência, vem à tona. Pendentes, vamos frisar, pendentes, volta à tona. Você tem que resolver isso. Resolver todas as pendências, todas as mentirinhas, todos os casos maus resolvidos. Quem não se estabiliza entra em colapso psíquico e emocional. O surto global não é aleatório, é energético. E já está acontecendo. E tende a aumentar. Sem equilíbrio, o sistema interno entra em sobrecarga. Por isso, a prática como meditação, união sagrada. Acho que logo a gente vai ter um novo webinário sobre união sagrada, não, Liette? Alinhamento emocional, conexão com o seu eu superior, protocolos de contato consciente. Inclusive, você acha na íntegra, no Telegram, passo a passo, no nosso grupo do Telegram, em texto, em Word. Não são simbólicas. São mecanismos reais de estabilização neurológica, emocional e energética diante de uma realidade que está se reconfigurando. Não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. Isso aqui não é uma profecia, uma coisa que vai acontecer, não, já está acontecendo. O processo já se iniciou e já faz algum tempo. A próxima fase já começou. Com o enfraquecimento progressivo do campo magnético e da abertura do véu, aumentam as manifestações de OVNIs. Pois é, justamente isso que o Ross Contract falou. OVNIs estão se multiplicando, principalmente em instalações nucleares e instalações militares. Aumentou do ano 2024, do ano 2025 e está aumentando ainda mais agora no ano 2026. Fenômenos considerados sobrenaturais entram no cotidiano. Sim. Se prepare, você vai conviver com seres desencarnados, igual o que acontece na casa do Chris Bradson. Você vê espíritos entrando e saindo das paredes, você vê orbes, você vê seres extraterrestres. Vários militares, agentes da inteligência, foram conferir isso de perto e confirmaram a veracidade do fato. Tanto é que o Chris Bradson é consultor de militares e coronéis 2 estrelas, além de políticos proeminentes dos Estados Unidos. Até mesmo do loirão. Relatos de interação com seres desencarnados. Contato direto com inteligência extradimensional e extraterrestre. Isso deixa de ser exceção. Passa a integrar a vida comum, o cotidiano das pessoas. A Terra não está em crise, está em revelação. O planeta entrou em uma nova fase. Quem se alinha atravessa, quem resiste se fragmenta. O portal está aberto e ele não vai se fechar. A gente fala, o portal se abriu. Pois bem, o portal se abriu e agora só vai fechar com a transição planetária. Esse processo não para mais. Não é um portal esporádico, né? Que aparece e depois reaparece novamente. Não, é fixo. E ele só vai parar quando a transição planetária for o quê? Concretizada. Efetivada. O sistema climático e geofísico entra em estado de instabilidade. Ressonância Schumann com várias anomalias nunca vistas antes. É consequência direta desse processo. Um efeito secundário. Hoje a ressonância Schumann estava em 52. O circuito elétrico global energizado além do equilíbrio. Convergência energética histórica. Stefan Burns. Este evento não ocorre isoladamente, ele coincide com alinhamento planetário raro. Vamos lá. Alinhamento planetário raro. Lua nova, posicionada no eixo Sol e Terra. Em Capricórnio. Incrível. Anomalias prolongadas na ressonância Schumann. E olha só essas anomalias aqui em 40 Hz. Aliás, ficou em 40 Hz por vários dias, 2, 3 dias seguidos. E a sequência energética, o medidor da ressonância Schumann, simplesmente apareceu uma anomalia inexplicável. Isso não foi um apagão de um dos observatórios, tá? Porque isso é normal.
Isso aconteceu em todos os observatórios. É bom frisar aqui. O processo está acontecendo e a grande maioria está dormindo em berço esplêndido, infelizmente. Atividade solar extrema sincronizada. A ressonância Schumann, a frequência natural do planeta, vem apresentando anomalias sem precedentes em duração, potência e fator Q, com padrões fora do comportamento histórico conhecido. Essas alterações refletem uma reconfiguração do campo eletromagnético terrestre. O campo eletromagnético terrestre está sendo totalmente substituído, modificado, não substituído, modificado, por uma nova frequência. Observe-se uma convergência energética rara, onde o sistema solar, o campo magnético da Terra e o ambiente interestelar entram em acoplamento simultâneo. E esta é a singularidade. Forma uma verdadeira singularidade. Visualização em um espectrograma de 0 a 40 Hz, no caso da ressonância Schumann, ela aparece com bandas horizontais de maior potência, conhecidas como modos 1, 2 e 3. Frequências críticas, essa frequência na faixa 0 e 50 Hz, que está acontecendo agora, sobrepõe-se diretamente às nossas ondas cerebrais, é o ritmo biológicos básicos. Ou seja, afeta a sua consciência e as ondas cerebrais, a forma como o seu cérebro trabalha. Isso é ciência. Não é especulação. 2. Anomalias sem precedentes em janeiro. Atualmente estão sendo registrados sinais que o geofísico Stefan Burns descreve como literalmente inéditos em termos de duração, potência e fator Q. Duração recorde. Enquanto sinais que precederam grandes terremotos no passado duraram horas, a anomalia atual é contínua por quase 2 dias consecutivos. Foi no dia 20, dia 21. Agora. Uau. Padrão anormal. Em vez de bandas horizontais estáveis, o gráfico mostra linhas cruzando os dados de forma altamente irregular. Então a linha da ressonância Schumann devia ser assim. Ela está assim. Isso não existe. Não era para acontecer. Estou entendendo agora? A linha deveria estar na horizontal, assim, meus amigos. Mas ela está assim. Olha só, a linha da marcação da ressonância Schumann. Fora do tempo linear. É. Energias de outra dimensão. Você está vendo no gráfico. E a maioria ignorando, infelizmente. Infelizmente. Ainda bem que temos pessoas como Stefan Burns. O mundo está sendo formatado, transmutado, e a maioria dormindo em berço esplêndido. Lamentável. A ressonância como alerta geofísico, a ressonância Schumann é frequentemente monitorada como um sinal pré-terremoto para abalos de magnitude até 7 ou superior. Graças aos céus não aconteceu. Por quê? Porque dessa vez é diferente. Porque dessa vez, quem está coordenando e monitorando esse processo são os nossos amigos e as inteligências superiores. Para dar essa chance para a humanidade fazer essa escolha, como civilização. Só que para fazer a escolha, você tem que ter o quê? Conhecimento. Óbvio. Como que você vai escolher aquilo que você não sabe? Seria até mesmo injusto. Vamos convir aqui. Porque a grande maioria está na Matrix, não tem conhecimento de nada. São totalmente ignorantes. Então, para fazer a escolha, você tem que o quê? Primeiro saber. Né? Tem que ter conhecimento, até mesmo para poder fazer a escolha. Não se escolhe aquilo que se desconhece. Evento histórico, duração do sinal de Schumann, magnitude terremoto, Turquia e Síria, 2023, 7 horas. 7.8, 7.5. Califórnia, 2024. Duração significativa, mais de 2 dias.
7.0. A escala Richter. Evento atual, 2026. Quase 2 dias contínuos. Era para ser o fim do mundo, né? Subindo essa escala aqui. Mas não foi. Risco de mega terremoto. Isso usando como parâmetro, né, o que aconteceu no passado. Devido à força desses sinais, acredite-se que o próximo grande terremoto seja baseado em terra, pois a água e o mar costumam observar grandes frequências antes dos sismos oceânicos. Teve alerta de terremoto na Califórnia, né, mas não teve grandes consequências. Então isso está sendo mitigado. Acho que não vai anular completamente, mas está sob controle. Três Atlas, o Sol e o circuito vivo da consciência. O ponto-chave, o 3 Atlas não é um passageiro, é catalisador. Agente catalisador cósmico. O 3 Atlas se destaca por apresentar uma anticauda voltada para o Sol. Voltada para o Sol. Uma verdadeira anomalia. Fenômeno incompatível com modelos clássicos de cometa puramente gravitacionais. Cometas de verdade não fazem isso. Essa anticauda indica interação direta com o plasma solar. Conexão direta com o plasma solar. Interação direta. Criando uma química única. Lembrando que o 3 Atlas está injetando objeto plasmático do centro da galáxia. Literalmente material alienígena. Aqui. Que vai chegar no planeta Terra exatamente em abril. 3 Atlas já está próximo de Júpiter. Vai interagir com o plasma, com a energia de Júpiter, e essa energia vai atravessar a Terra em abril, justamente no período que o Chris Bledsoe profetizou, junto à Dama, que seria a quebra do grande paradigma. Injeções de massa coronal e linhas do campo eletromagnético. Mais do que um corpo errante, o 3 Atlas atua como um elemento de acoplamento dentro do circuito elétrico do sistema solar, amplificando a ressonância já latentes entre planetas e o Sol. E nada disso é novo, apenas esquecido. Vamos provar, cientificamente. Entre as décadas de 1940 e 1960, o pesquisador J.H. Nelson, da RCA Laboratórios, demonstrou que distúrbios solares e falhas de rádio podiam ser previstos com precisão usando apenas geometria planetária. Está aqui o artigo dele completo. Eu peguei em Word. Ciclos solares, posições relativas entre planetas e o Sol. Uau! E é claro que os cientistas mainstream não vão mostrar isso para vocês. Em 2006, uma geometria planetária quase idêntica e atual resultou em 2 tempestades G4 consecutivas, exatamente no fechamento do alinhamento. Estudos modernos, como o de Henstock-Zendrum, confirmam que Vênus, Terra e Júpiter, através de forças de marés combinadas, influenciam diretamente a dinâmica magnética solar. O Sol segue o ritmo dos planetas. Veja essa matéria aqui, 2019. Novo estudo corrobora a influência das forças de maré planetárias na atividade solar. Ligação entre os ciclos solares e os efeitos das marés, Vênus, Terra e Júpiter. Só que agora nós temos um elemento novo, o elemento X, que é o 3 Atlas. Como se fosse uma espécie de chave, mudando o eletromagnetismo do sistema solar inteiro e da Terra. O Nobel da Física, tá? Não é qualquer um, não. Nobel em Física. Dr. Hans Hauff, pai da física do plasma. Foi claro. Presta atenção. Bem incisivo. O espaço não é vazio. Ele é um meio ativo estruturado por correntes elétricas e campos magnéticos. Fecha aspas. Segundo Alfvén, campos eletromagnéticos governam o comportamento do plasma em escalas cósmicas.
conectando estrelas, planetas e objetos interestelares. Ele já falava isso. Em circuitos vivos. E é justamente isso que nós estamos vivenciando, presenciando no nosso sistema solar. Uau! Respaldo científico. Isso aqui não é uma teoria. Isso aqui não é um achismo. Estou mostrando evidências tangíveis. Laudos técnicos. Mostre isso para o seu amigo cético. Gravidade organiza, eletricidade comunica. O Sol, nesse contexto, não é uma bola de gás, mas um oscilador eletromagnético consciente, modulando energia, informação e ritmo. O impacto na Terra e na consciência. A ionosfera terrestre opera com um potencial elétrico médio de 250 mil volts. Quando tempestades solares intensas e carregam, o clima se torna mais volátil. Redes elétricas entram em risco. Satélites ficam vulneráveis. E o campo neuroelétrico humano é afetado, que é a parte que nos interessa aqui. Não é coincidência que nesse período haja sensação coletiva de aceleração do tempo. Muitas pessoas estão tendo relatos e a sensação que o tempo está passando mais rápido, que é consequência direta dessas forças. Você fica com a impressão realmente que o tempo está voando, que é a conexão onde o véu começa a cair e você começa a perder a percepção do tempo linear, é o primeiro sintoma. Rupturas de paradigmas, a pessoa começa a ver as coisas com outros olhos, nova percepção da realidade. Como assim? Você olha uma coisa, como que eu nunca vi isso antes? Como se alguma coisa virasse a chave da sua cabeça para novas percepções, novas visões. Sem falar de introspecção interior. Questionamento profundo das narrativas antigas, expansão de percepção. Eu acho que o que me ensinaram, acho que não está muito certo, não. Eu acho que eu fui enganado. A consciência humana faz parte do mesmo circuito elétrico. O mesmíssimo circuito elétrico. Tudo está conectado. Todos somos um. Agora você duvida? Vamos ver aqui o relato. Mostra para o seu amigo cético. Edgar Mitchell, o astronauta da Apollo 14. Olha só o que ele falou. Olha a experiência desse astronauta. O sexto homem a caminhar na Lua, doutor em ciência, fundador do Instituto de Ciências Noéticas, IONS. Durante o retorno da missão Apollo 14, Edgar Mitchell viveu uma experiência direta de unidade consciente com o cosmos, conhecidas como Samadhi, que é uma palavra sânscrita indiana, que significa estado de unidade plena. O efeito visão geral. Uau! Estado de unidade plena. Quando ele esteve no espaço, ele percebeu que tudo estava conectado, que a nossa consciência, a consciência do Sol, consciência que os planetas têm consciência, que o Sol é consciente, e que somos moléculas e fractais de uma mesma estrutura, de uma mesma consciência. Ele é bem claro, quando você está no espaço, a sua consciência muda, é como se alguém virasse a chave da sua cabeça. E isso fica claro como um sol ao meio-dia. Fantástico. Ou melhor, um sol visto do espaço, no caso do Edgar Mitchell. Citação-chave amplamente referenciada. Olha só palavras aqui do Edgar Mitchell. No espaço, você desenvolve uma consciência instantânea do universo como um todo, das pessoas na Terra. É uma profunda sensação de que a natureza humana, a evolução e o próprio universo estão intimamente interligados. Sensacional. Edgar Mitchell, Missão Apollo 14. Consciência como campo, não apenas como produto do cérebro. Aliás, seu cérebro biológico é uma coisa, sua consciência é outra. Sua consciência é eterna. Como bem disse Dr. Steve Greer.
E também o Dr. Robert Moore da CIA, que tem relatório da CIA. Através da Lei de Liberdade de Informação FOIA, existe um relatório, um documento da CIA oficial confirmando isso. Edgar Mitchell foi claro e direto ao afirmar que a consciência não é local, campo unificado da consciência. Que coisa. Edgar Mitchell comprova. Existe de verdade. Todos somos um. E não está confinado ao cérebro físico. A consciência não está confinada ao cérebro, ela é uma propriedade fundamental do universo. Edgar Mitchell. Essa visão não está diretamente alinhada com a física do plasma de Alphen. Campos eletromagnéticos, sistemas não locais, ressonância e coerência. Uau! O sentido maior. O 3-Iatras, ao interagir com o plasma solar durante esse alinhamento, atua como um gatilho sincronizador. Não um invasor, mas um marcador de transição. Um marca-passo, como se fosse um marcador. E vai cadenciando o processo. Sintonizando, cadenciando, como se fosse um... Como eu poderia colocar aqui para vocês? Fazendo a manutenção. Né? Isso como um maestro. Uma boa analogia. Não estamos diante de uma ameaça, estamos diante de um limiar. O momento que a matéria energética e a consciência deixam de ser vistas como separadas. Um chamado para compreender o universo não como máquina, mas como um sistema vivo, inteligente e relacional. Não é o fim do mundo, é o início de um novo nível de consciência planetária. A consciência humana faz parte desse mesmo circuito elétrico cósmico. Tempestades solares não afetam apenas satélites, afetam a mente, afetam o sono, intuição, a emoção e a percepção de tempo. Afetam a capacidade de ver além das narrativas antigas. Por isso, o aumento da atividade solar, os alinhamentos planetários, os UAPs e a presença de objetos interestelares anômalos. E agora, um mega, super, hiper objeto interestelar. C2014 UN 2071 rouba provavelmente para terminar o que o 3-Iatlas começou, com 140 quilômetros de comprimento. Já está ali nos limites da heliosfera, perto de Urano, vindo em direção ao Sol e à Terra. Por isso, o aumento da atividade solar, os alinhamentos planetários, o ápice, a presença de objetos estelares anômalos não são eventos separados, eles são gatilhos do despertar. O campo está sendo carregado. O que muitos sentem como ansiedade, aceleração do tempo, ou colapso de velhos sistemas, é, na verdade, uma reconfiguração do campo consciencial. O antigo paradigma, a mecânica fragmentada e hierárquico, perde sustentação elétrica. E o novo emerge. O 3-Iatras não anuncia destruição. Não, isso é mentira, é fake news. Desinformação. Ele anuncia lembrança. Lembrança de que o universo é relacional, não mecânico. Lembrança de que a matéria, energia e consciência não estão separadas. Lembrança de que a humanidade não é espectadora, mas nó ativo do circuito. Este não é o fim de um mundo, é o fim de uma ignorância coletiva. É o início de um novo nível de consciência, onde o céu não é algo distante, o sol não é apenas uma estrela, e a mente humana deixa de ser prisioneira do medo. O campo está ativo, o sinal foi dado. E quem sente já começa a lembrar. Você está sentindo? Texto, canal Demis Viana, Mundo Secreto. Espero que já esteja sentindo. Agora o novo ingrediente, um novo ator no palco. Um mega catalisador. Talvez esse seja o catalisador que vai nos fazer realmente adentrar na quarta densidade. Lembrando que antes disso vai ter que ter a revelação e a entrega das tecnologias. Talvez seja a resposta
O UN-271, mega cometa, o Sol e a ativação da consciência. O cometa, batizado de Bernardini Bernstein, com o C2014 e o UN-271, não é só o maior cometa já observado da história, com 140 quilômetros de comprimento. Ele atravessa o sistema solar em sincronia com o máximo solar, como um catalisador energético e consciencial. O evento-chave. O Sol lançou uma explosão tripla de plasma diretamente na direção do UN-271. Agora. Foi ontem. Super recente. Aliás, essa atualização do Stefan Barnes eu peguei hoje. Tá quentinha, saiu do forno. Não foi um flash isolado. Foram 3 injeções conectadas. Tanto é verdade que isso não foi algo aleatório que imediatamente o UN-271 começou a brilhar. Ele foi ativado. E ativado de forma bem prematura, porque não era para acontecer. Estando ele ali nos limites da heliosfera. Atingindo o cometa ao sul do plano da eclíptica. Desculpem, eu ainda estou recuperando de uma gripe. Aqui para vocês, meus amigos, olha só o tamanho disso aqui. 3 iatras é um negocinho de nada. Aperto isso aqui. Pois é. Hubble confirma o maior núcleo do cometa já visto em todos os tempos. Por que isso importa? O UN-271 ficou ativo muito cedo, entre Netuno e Urano, algo extremamente raro. Não era para ter acontecido. Mas aconteceu. Essa atividade é movida por jatos de monóxido de carbono, não por gelo comum. Ele está sendo ativado agora no máximo solar, apesar de seu periélio ser apenas em 2031. Olha que interessante. Quando vai realmente se aproximar do Sol. Ter a sua maior aproximação do Sol. A explosão tripla coincidiu com o alinhamento planetário Vênus, Marte e Mercúrio, reforçando que a geometria planetária intensifica a atividade do Sol. Plasma não acaso. Segundo o físico do plasma, segundo a física do plasma, melhor dizendo, o espaço elétrico ativo e interconectado. O Sol não é uma bola de gás, mas um organismo eletromagnético vivo. Esse entendimento foi defendido por Hans Hauff, prêmio Nobel, que mostrou que o campo eletromagnético molda os sistemas planetários, não só gravidade. Semente da vida. O UN-271 passou centenas de milhares de anos fora da heliosfera. E ele passa apenas a cada 1 milhão de anos aqui. Uma vez a cada 1 milhão de anos. Tudo sincronizado. É muita coincidência. Lembrando que o alinhamento da estrela Regulus, a última vez que aconteceu foi há 10.500 anos atrás. Uau! Sendo bombardeado por raios cósmicos que enriquece o cometa com orgânicos complexos, aminoácidos e prepídeos. Ao liberar material, ele pode semear biologicamente o sistema solar. Semear a vida. Uma nova composição da matéria. Quem sabe ele vai semear a nova composição da 4ª densidade? Não será mais de carbono? Será cíclica? Pode ser. Pode ser. Uma hipótese a ser observada. Consciência e ressonância. Explosões solares não afetam apenas satélites, eles afetam o campo eletromagnético da Terra e com ele a biologia e a mente humana. Como bem disse Edgar Mitchell, a consciência não está confinada ao cérebro, ela é uma propriedade fundamental do universo. Síntese. O UN-271, explosão tripla de plasma, máximo solar, alinhamentos planetários são eventos isolados. São sincronicidade cósmica, um marcador de época. Não é ameaça, não é acaso, é ativação. O sistema solar responde e a consciência humana também.
A possibilidade de ser coincidência, meus amigos, isso aqui é matemática, estatística. Segundo o Avi Loeb, é 0,02%. É, praticamente zero. E por que isso está acontecendo? Agora vamos para a camada mais profunda. Já mostrei todos os dados. As mudanças geofísicas são iminentes. Como profetizado por Edgar Cayce, uma grande transformação, a nova Atlântida irá surgir. Você duvida? Se duvidar, confira a combinação de evidências de fontes confiáveis e robustas que comprovam esse fato que ninguém mais consegue esconder. Ninguém mesmo. Os cientistas estão ficando nesse momento com cara de pastel. Não tem mais como esconder. As evidências sobram. Existe um documento M12, está aqui para vocês na tela, vazado em 1990. Que fala de uma grande mudança geofísica iminente, cujo clímax aconteceria em 2030. Isso coincide com as informações de J.J. Rutark. Segundo o calendário maia, que é uma grande mudança aconteceria entre 2026 a 2030. Uau! As pessoas têm que entender que isso é um processo delicado com várias etapas e estágios diferentes. O próximo estágio que nós estamos muito bem encaminhados é o estágio da revelação e entrega das tecnologias, mas isso ainda não é a humanidade estar nas densidades superiores. Estar nas densidades superiores é algo que vem a seguir. É outra etapa. Então a humanidade se adapta, assimila ainda na terceira densidade com tecnologias, futuro Star Trek. E aí sim, as mudanças geofísicas não serão danosas à humanidade, pelo contrário. Elas estarão em perfeita harmonia com a frequência, com a vibração do planeta. Diante do temor de uma mudança de polos, há relatos de que bilionários estão construindo bunkers, vários. Relatos não, fontes oficiais. Construindo verdadeiras mansões em bunkers luxuosos, bunkers luxuosos, de luxo. Eles estão instalando tubos de cobre para garantir que a água seja purificada antes de entrar nos sistemas de filtração e em seguida nos bunkers. Edgar Cayce, o profeta adormecido. Palavras dele. A Atlântida surgirá novamente. Nos próximos anos, outras terras aparecerão no Atlântico e no Pacífico. O que agora litoral de muitas terras será eleito do oceano, inclusive muitos campos de batalha presentes, essa mensagem é de 1943, tá? Serão oceano, serão mares, baías, partes atual costa leste de Nova York e a própria cidade de Nova York desaparecerão em sua maioria, enquanto que partes sulista da Carolina, da Geórgia, desaparecerão inteiramente. As águas dos lagos serão vérticas no Golfo, Virginia Beach, estará entre as terras seguras, assim como parte de Ohio, de Indiana e Illinois, bem como para a parte do sul do Canadá e sua parte oriental, Edgar Cayce. A América do Sul será sacudida dessa porção superior até o final, e na Antártida, perto da Terra do Fogo, aparecerá a Terra, um estreito e correntes de água. Pouco antes de desencarnar, Edgar Cayce teve uma visão do futuro, onde ele olhava dentro de um objeto metálico em forma de charuto, ou seja, uma nave antigravidade. Sobrevoando a América no ano de 2100, diz ele, imagine, Edgar Cayce teve uma visão do futuro no ano de 2100. Abre aspas. Chegamos a uma enorme cidade. As casas são quase todas totalmente de vidro, cidades de cristal. Eu perguntei pelo nome da cidade, eles disseram, esta é a nova Nova York. A antiga cidade ficou na terceira densidade. Nós a reconstruímos. A água cobriu ainda uma grande parte do Alabama e Norfolk. E a Virgínia era imenso porte do mar. Indústrias estavam dispersas no campos próximos, em vez de centralizadas nas cidades. Um grande número de casas era construída de vidro. Cidades de cristal. Lembrando que, de vidro ou cristal, lembrando que quando o almirante Byrd esteve no reino dos Arianos, em 1947, com a sacerdotisa Maryland, foi relatado, ele viu cidades de cristal.
O reino dos aliens é feito de cristal. E o mesmo vai suceder na superfície. J.J. Benitez, autor, Operação Cavalo de Troia, super conhecido. Benitez sugere uma ligação direta e mensurável entre a mudança geomagnética e a atividade cerebral durante um sintonizador da consciência. Aqui é a prova cabal e definitiva. Se você tem dúvida ainda, isso aqui é o arremate final. Ativação de capacidades latentes, estudos neurobiologia, não publicados em revistas científicas convencionais, demonstram que a exposição de indivíduos a campos eletromagnéticos que replicam as anomalias terrestres atuais provoca mudanças mensuráveis na atividade cerebral. Verdade. Principalmente delta, gama, que são ondas cerebrais, principalmente 40 Hz na ressonância Schumann, acaba conduzindo as ondas cerebrais, tendo essa influência direta na mudança das ondas cerebrais, que são ondas cerebrais propícias para poderes psíquicos e atividade mediúnica. É bem interessante. Explosões solares interferem sim no campo magnético da Terra, que por sua vez interfere na ressonância Schumann. Ao final dessas ondas também alteram as ondas cerebrais, que, se forem persistentes, alteram o DNA e a própria biologia do corpo humano. O cérebro humano é sensível aos campos magnéticos, diz estudo. Essa explosão de frequência forçará o cérebro humano a sincronizar-se com essas ondas elevadas, permitindo o acesso a ondas cerebrais gama, associadas à consciência superior ou ao eu superior, e à iluminação. O autor calcula que essa sincronização massiva envolvendo bilhões de mentes excede muito a massa crítica necessária para criar uma mudança global de consciência. Então, o número aí de 2 milhões, 3 milhões de pessoas se adaptando a esse combo energético, a essa explosão energética, conduz o restante. E isto é o princípio da mudança do campo morfogenético do planeta, ou o princípio do 100º macaco, funcionando na prática. O que são ondas gama? As ondas gama são um tipo de onda cerebral mais rápido, com frequências que variam entre 40 e 100 Hz, exatamente como está a ressonância Schumann agora. Se você acha tudo isso coincidência, tudo bem, mas eu acho bastante improvável. Estou sendo sincero aqui. Eles estão associados a estados mentais de alta atividade, como processamento cognitivo de alto nível, aprendizagem e memória, percepção coerente unificada, onde o cérebro integra informações de diferentes áreas para formar uma experiência consciente, concentração intensa e atenção plena. Interessante que quem não se adapta a isso tem o efeito inverso. Perda de memória, fica irritado, inconsonância cognitiva, perda de sono, processo exatamente inverso. Um verdadeiro contraste. Mas a boa notícia é que se 2 milhões, 3 milhões de pessoas conseguirem atravessar essa barreira com sucesso e conseguirem adquirir os seus respectivos diplomas de consciência, o restante vai no fluxo. Isso é campo unificado de consciência. Funcionando. Então, um grupo de pessoas dá um salto evolutivo e os demais acompanham esse salto evolutivo. Isso é observável, inclusive, na natureza. Profecia sobre o Grande Pirâmide, o ciclo de 12.500 anos chegou ao fim. Uma câmara oculta de 30 metros abaixo da Grande Pirâmide de Gizé guarda inscrições proto-egípcias que descrevem um ciclo cósmico de aproximadamente 12.500 anos. 12.500 anos. Lembra do Vital Froze? Pois é. O mesmo intervalo que separa a humanidade atual de um passado esquecido de consciência expandida. Decifradas pelo arqueólogo Dr. Ahmed Khalil, essas inscrições não falam de mitos, elas descrevem um processo físico, geofísico, dimensional
consciencial que está ocorrendo agora. E só não enxerga quem não quer. Os dados estão aí para todo mundo ver. A grande separação. Segundo os textos, a humanidade já viveu um estado multidimensional. Imagine vocês, escritos proto-egípcios, ou seja, vem antes da escrita egípcia conhecida, falando o que está acontecendo justamente agora, descrevendo nos mínimos detalhes tudo que o Stephen Burns está dizendo. Isso é surreal. Surreal. Comunicantes com seres chamados os resplandecentes, que a gente pode entender, interpretar aqui como seres interdimensionais ou consciências superiores. Esse estado terminou após um evento cósmico conhecido como Grande Separação, ou a Matrix, ou a queda, para a terceira dimensão, terceira densidade, no qual nos encontramos. Ainda bem que esse processo está terminando. Quando um véu caiu sobre a consciência humana, limitando a percepção à realidade tridimensional. Este véu não era permanente, era cíclico. Interessante. A humanidade terá uma nova oportunidade. E o ciclo está se encerrando nesse período histórico. Os 4 sinais do retorno, todos ativos. As inscrições proto-egípcias, de 12.500 anos. Lembrando que isso também bate perfeitamente com as advertências da esfera de Buga, que foram decifradas por 2 especialistas em linguísticas, um italiano e o outro da Finlândia. Isso coordenado, sendo supervisionado pelo Dr. Steve Greer com a mesmíssima mensagem. Lembrando que a esfera de Buga tem também aproximadamente 12.500 anos. Haja coincidência. As inscrições afirmam que o levantamento do véu seria anunciado por 4 sinais inequívocos. Os homens verão com muitos olhos, mas compreenderão menos. Era a hiperinformação, vigilância total e acesso a dados e colapso da sabedoria real. E a desinformação. 4. O escudo invisível enfraquecerá. Enfraquecimento e fragmentação do campo magnético terrestre, permitindo a interpenetração de realidades e dimensões. Incrível, realmente maravilhoso. E tem mais 2 aqui, meus amigos, que falam o quê? Também das conjunções planetárias e do objeto interestelar. Tudo isso acontecendo, registrado numa profecia de 12.500 anos atrás. O escudo invisível está falhando. As profecias identificam um campo magnético da Terra como um mecanismo que mantém as dimensões separadas. A ciência moderna confirma, o campo está enfraquecendo, apresentando anomalias sem precedentes. Toda a tecnologia humana atual, satélites, GPS, redes elétricas, comunicações sistêmicas militares, foi projetada para operar apenas numa realidade de terceira dimensão. Estável. Verdade. Quando a realidade muda, a tecnologia não quebra. Ela se torna incompatível. Por isso que a entrega das tecnologias tem que vir antes. Compreenderam agora? Entenderam? Porque a tecnologia de terceira dimensão não vai funcionar no mundo de quarta e, por conseguinte, de quinta dimensão. Agora, a tecnologia transdimensional, ela funciona na terceira, quarta, quinta e sexta dimensão. A boa notícia é que essa tecnologia já existe e ela está retida nos porões do Serviço Secreto Espacial. Por isso que é imperativo que a revelação aconteça antes. Tem que acontecer antes. Nessa sequência. A navegação falha por defeito, mas porque novas direções passam a existir. Quarta dimensão, novas direções começam a existir. Aliás, a quarta dimensão você poderia retratar ou representar através de um cubo dentro de outro cubo. Um exemplo muito bem elaborado pela ciência. Né? Fantástico. Satélites se perdem, não por erro, mas porque o espaço-tempo deixa de ser rígido.
futuro, presente e passado acontecendo ao mesmo tempo. As constantes da realidade estão oscilando. Relatórios científicos apontam flutuações no decaimento radioativo, anomalia local da gravidade, anomalias gravitacionais, variações observáveis na propagação da luz. Nossa civilização repousa sobre essas constantes. Quando elas oscilam, toda a estrutura tecnológica entra em colapso funcional. Aliás, essas oscilações, anomalias gravitacionais, já acontecem em vários pontos do planeta. Alterações da gravidade causada pela invasão de fluidos da crosta terrestre, no caso, uma perspectiva da moldagem por elementos finitos. São examinadas alterações da gravidade causadas pela invasão de fluidos crustais. Invasão de fluidos de alta pressão causa um aumento da gravidade em uma década. As mudanças da gravidade são rápidas nos primeiros 2 a 3 anos de invasão de fluidos e mais lenta posteriormente. As alterações da gravidade podem ser destacadas por meio de observações gravimétricas. Isso é ciência, tá? Os primeiros anos de invasão são os melhores períodos para monitorar os fluidos da crosta terrestre. Isso aqui eu peguei de uma revista, aqui no caso de uma matéria científica. Tem muitas pessoas falando que a gravidade, parece que em julho, até nem esqueci, vai ser suspensa e que 40 milhões de pessoas serão descartadas. Isso é desinformação, tá, meus amigos? Vou deixar bem claro. Isso é desinformação. Tá? Os terrestres não vão permitir uma coisa dessa. Isso é mentira. Isso é fake news. Para propagar medo. Aliás, tudo que vem do medo não é da luz. Janelas dimensionais já estão abertas. O que a ciência chama de anomalias espaço-temporais corresponde exatamente ao que os textos antigos chamam de afinamento do véu. Antes rara e breves, agora frequentes, prolongadas e energeticamente intensas. As pirâmides não eram túmulos, eram interfaces. As inscrições são implícitas. As pirâmides eram máquinas de consciência, projetadas para expandir percepção, dissolver a linearidade do tempo e permitir acesso simultâneo a múltiplas camadas da realidade. Elas não guardam desencarnados, elas guardam corpos, no caso, né, de desencarnados. Elas guardam o manual para atravessar esta transição. É só ver o projeto Kepler, de uma mega estrutura abaixo de Gizé. Gigantesca. Pois é. Heródoto, isso é um texto que já tem mais de 2000 anos antes de Cristo, ele falava que as estruturas abaixo das pirâmides eram mais admiráveis do que as próprias pirâmides. Tecnologia de interface, de consciência. Tecnologia externa falha, tecnologia transdimensional é necessária, fundamental. Exatamente por isso que se torna inevitável a revelação das tecnologias transdimensional. A tecnologia é capaz de operar simultaneamente em múltiplas realidades e dimensões. Essa não é tecnologia humana convencional, é a base tecnológica dos extraterrestres, sim. Os extraterrestres têm tecnologia que pode operar na terceira, quarta, quinta, até mesmo na sexta dimensão. E com este afinamento do véu, aonde nós iremos interagir com várias realidades e orbes diferentes, é necessário, vamos convir aqui, ter essa tecnologia, porque a tecnologia da terceira densidade simplesmente não funciona nesse novo mundo. Carros não funcionam, TVs, computadores, simplesmente se tornam inúteis mediante essa nova realidade dimensional. E o fundamento da engenharia reversa mais avançada já desenvolvida, hoje ocultado nos níveis mais profundos do sigilo militar do chamado Serviço Secreto Espacial. Essa tecnologia não depende de constantes físicas rígidas, não colapsa com variações dimensionais, opera além do espaço-tempo linear, funciona em ambientes de realidade fluida. Sem ela, nenhuma civilização tecnológica sobrevive a uma mudança de fase dimensional. Da tecnologia externa para a interna. Enquanto os sistemas eletrônicos entram em colapso, o cérebro humano responde às mesmas anomalias magnéticas, ativando regiões ligadas à intuição, expandindo estados de percepção,
tornando a consciência o verdadeiro instrumento de navegação. As pirâmides eram um amplificador dessa tecnologia interna. Estamos no limiar. O que está acontecendo não é simbólico, é físico, geofísico, dimensional e consciencial. O véu está se dissolvendo. O ciclo terminou. A realidade está mudando de fase. Quem não entender isso, perderá o controle. Quem entender, atravessará. Realmente esplêndido. Participação interestelar. A conjunção atual ocorre sob influência direta de signos X3. Uma poderosa fonte de emissão de rádio localizada a cerca de 32 mil anos-luz, que opera em frequência capaz de interagir com o espectro eletromagnético terrestre. Esse alinhamento cria uma geometria planetária quase perfeita, envolvendo Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão em a proximidade. Lua nova, alinhamento entre Terra e Sol. Júpiter posicionado diretamente atrás da Terra. Saturno, Urano e Netuno em espectros harmônicos. Participação de objetos interestelares na mesma linha de influência. Eventos com essa configuração não ocorriam desde 1936. Uau! A janela crítica encerrou agora e começa uma nova fase, que foi o precursor desta sistema, desse processo de transformação, que foi do dia 17 ao dia 21 deste mesmo mês. Fascinante. Agora vamos retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Gratidão a todos os amigos. Beijão e a cúria Matê.